Muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um programa em negócio aqui pela Vale TV para toda a nossa região. E hoje o programa em negócio vai falar sobre uma indústria altamente bilionária, mundialmente, que é a armamentista. E aí a gente fala assim, pô, mas coisa de armas é um troço que está vinculado ao que nós estamos falando? Sim, porque nós vamos desmistificar um pouquinho essa coisa. Por que usar uma arma de fogo? E aí a gente pode entender que existem alguns motivos, principais motivos, que é a segurança, esporte e liberdade. E para isso, pessoal, eu trouxe um convidado, que é um especialista na área, aqui mesmo de Novo Hamburgo, que tem na sua empresa, que já vão praticamente fazer 40 anos nos próximos meses agora, que vai falar para nós sobre essa coisa que é tão maravilhosa e ao mesmo tempo cria uma certa distância. Meu convidado de hoje é César de Oliveira. Meu caro César, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao programa Negócio. E eu gostaria muito que tu ficasse bem à vontade para falar de uma coisa que eu tenho absoluta certeza que tu domina muito bem. Para quem não conhece o César, e aí é outro problema, porque quem não conhece o César, quem é apaixonado por arma vai saber quem ele é. Mas, para quem não conhece, vai passar a conhecer agora, ele é empresário do ramo de armas, munições, cursos de tiro, de defesa pessoal e tiro esportivo. Tem uma empresa aqui que é a Armeria Esportes, que, como eu disse há pouco, vai completar 40 anos de atividade aqui mesmo em Novo Hamburgo. Instrutor de armamento e tiro desportivo e presidente do clube de ponto 30 da caça e tiro, que a base dele é em Santo Antônio. E Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo. Pois então, meu caro amigo César, primeira pergunta que eu te faço, como está a venda de armas no Brasil? Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que é a minha profissão e que muito me agrada. Para te dar essa resposta, tem que falar um pouco. É um assunto bastante extenso, né? Mas que seja pouco. Vamos tentar resumir isso aí. Precisa 3, 4 horas? Mais ou menos. Não, mas então tu reduz bastante. Bom, a venda de armas. A venda de armas, a primeira coisa, Jorge, é nós tentarmos separar um pouquinho, desmistificar. Perfeito. Essa história que a arma, ela é perigosa. Não, a arma não é perigosa. Quem é perigosa somos nós. Aquele que usa uma arma. A arma por si só é como um automóvel, né? Ele sozinho não faz nada de mal, mas se botar em mãos erradas, vai dar problema como uma arma. Bom, visto isso, Jorge, nós temos um fluxo muito maior, né, com esse novo governo no nosso ramo armamentista. Não só no Brasil, né, mas especificamente na entrada desse novo governo melhorou muito, porque a ideia foi destravar um pouco esse mercado e dar mais oportunidades, mais empregos, mais geração de impostos para os estados. Inclusive o nosso estado tem a maior indústria de armas do país, gera um número enorme de empregos, de impostos então muito mais, que é a nossa Forjas Taurus e a nossa CBC. São as duas maiores empresas do ramo. Desculpe. E, então eles trazem para nós esses benefícios. Mas, César, a gente sabe que o benefício é grande, mas sempre há aquele aspecto que a gente sabe, como tu bem já colocaste, sobre a arma, o que ela representa para nós, né? Todo mundo sempre fala agora, que a gente sabe, porque é bom por causa disso, que gera imposto, gera isso e aquilo. Quando se fala em arma, de repente as pessoas pensam um pouquinho diferente. Não, mas era bom que limitasse, né? Em função de que ela, como tu disseste, em mãos erradas pode fazer algum estrago maior. Mas o atual governo, ele fez exatamente isso. Mas eu te pergunto, com essa produção maior, a facilidade também de adquirir uma arma passou a ser tamanha e igual? Não, Jorge, não. Pessoal, vocês têm que entender que hoje comprar uma arma, ter a posse de uma arma ou ter o porte de uma arma, não é fácil.
nós temos uma maior produção, uma maior venda, mas de contrapartida também temos uma grande dificuldade de aquisição. Ou seja, o camarada para comprar uma arma hoje, ele tem que ter, para começar, ficha limpa, tem que ter capacidade psicológica, tem que saber o manuseio correto e seguro de uma arma de fogo, tem que ter conhecimento da legislação brasileira, não pode estar respondendo a nenhum inquérito ou ter condenação. Isso apresentando toda essa documentação para a Polícia Federal, para daí ganhar a autorização da compra de uma arma. Ou seja, o camarada mostra tudo da vida dele. Aí tu vai ter o direito de comprar e ter a posse para ter ela na tua residência ou no seu local de trabalho. Aí tu me pergunta, e o porte? O porte foi a única coisa que esse atual governo não conseguiu mexer. O porte continua regido pela Lei 10.826, que está para ser substituída pelo PL 3723, que era para ter sido votado hoje na CCJ do Senado, porém, pelo que fiquei sabendo, eles não votaram e marcaram uma audiência pública para a semana que vem. Então temos mais um capítulo da novela ainda antes de ser votado. Mas voltando à história do porte, você ainda tem a condição de conseguir um porte de armas para defesa pessoal expedido pela Polícia Federal. Porém, é mais difícil ainda do que ter a posse. Ou seja, você tem que comprovar, não declarar, comprovar a necessidade. Como é que você comprova isso? Mostrando para a Polícia Federal, para os analistas, que você tem ameaça à integridade física ou então uma atividade de risco. Fora isso, não tem jeito. Não ganha o porte. Então, não é fácil, pessoal. Essa história que a mídia, aquela mídia que não gosta de armas, ela vende essa facilidade que é comprar uma arma. E não é fácil. Não é fácil? Não. O que nós estamos vendo por aí, então, esse aumento, tudo isso é de uma outra origem, vamos dizer assim. O aumento de armas que a gente encontra por aí, que ficam aí noticiando aí em função de outras origens, né? Nós temos o crime que não dá para esconder, não é, Jorge? O crime tem aumentado, né? A insegurança nossa tem aumentado, né? Mas essa insegurança, ela é gerada por quem? Pelas pessoas que não trabalham à luz do direito, ou seja, os marginais, que eles usam armas que vêm do contrabando, vêm do roubo de pessoas de bem, né? Aí vocês dizem, mas se a pessoa de bem tem uma arma e ela foi subtraída por um bandido, ele ajudou a armar o bandido. Bom, eu acho que isso é um problema de polícia. Se eu não tenho segurança, tentei ter a segurança na minha casa com uma arma e ela foi roubada, tem mais problema de polícia ainda. A polícia ainda não conseguiu me dar a segurança preventiva da rua que eu deveria ter. Mas, César, a gente sabe que... Eu até vou falar um caso assim, isso há muitos anos. Eu participei até, isso na década de 90, participei juntamente com o César, foi meu orientador, meu instrutor, mas isso faz bastante tempo, né? E a gente escutava naquela época o seguinte, olha, como qualquer outra arma branca ou qualquer outro esporte, seja jiu-jitsu, coisa parecida, todo cara que tem uma arma ou que tem uma prática de um esporte de defesa, né? Ele é um cara extremamente equilibrado, ele está preparado para se sentir extremamente pronto para enfrentar uma situação adversa, porque ele sabe que ele vai até o último momento para chegar e dizer assim, agora eu preciso fazer isso. Diferentemente, quando o cara não está preparado para qualquer coisa, ele já sai fazendo aquilo que todo mundo sabe, que é dar tiro para cima e para baixo. Mudou isso, César? Sim. Hoje, a defesa pessoal com arma de fogo, eu vou voltar um pouquinho, os que os mais antigos diziam, né? Quando puxar uma arma, é para atirar. Isso não é do meu tempo.
Pois é, mas se escuta muito isso, ainda que os mais antigos falavam, né? Não é teu tempo que tu é mais moderno. Eu sou de agora, sou dos novos aqui. Tá bom, da nova geração. Bom, isso, no meu ponto de vista, a gente mudou um pouco. Porque ninguém quer atirar numa outra pessoa, tenho certeza disso. O que nós queremos é nos defender. Uma arma, no meu ponto de vista, nesse caso, é para defesa pessoal. Para mim, não sofrer um mal maior. Mas eu não gosto de atirar em ninguém. Eu não nasci para isso. Mas eu prefiro ficar vivo, ao invés de um ladrão fazer um mal para mim ou para um familiar meu. Então, esse posicionamento, nós temos hoje a seguinte versão. Se nós temos uma arma e sofremos uma agressão, e você conseguir sair desta agressão sem precisar disparar contra um agressor ou contra uma outra pessoa que está te agredindo, melhor. Ou seja, a intimidação sem as vias de fato. Entendi. Certo? Então, o que acontece? Você saiu da situação, não precisou atirar em ninguém, mas conseguiu, através de uma arma, intimidar aquele agressor a sair de cena e você ficar livre da agressão. César, eu quero voltar para esse assunto, porque eu acho que a gente pode pegar um gancho que é bastante interessante, mas que eu trago ele para depois do nosso intervalo. Fique com a gente, até logo mais. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando para o programa Em Negócio dessa noite, tendo como convidado o armeiro especialista em armas, César de Oliveira, aqui mesmo de Novo Hamburgo. Nós estamos falando sobre essa indústria armamentista que gera muitos impostos e às vezes é tanto combatida em função de notícias que de repente não contestam ou que não traduzem, que não traduzem a realidade dos fatos. Por isso mesmo o César está dando um esclarecimento e ele falava há pouco, antes do nosso intervalo, sobre a mudança de posicionamento e trouxe a palavra intimidação. César, como é que se percebe essa intimidação? Como é que se criou essa ideia de que a intimidação é um fato que realmente dá essa condição para quem está com uma arma de posse? Bom, na verdade a nossa estatística é através de relatos, né, de pessoas em fóruns, em mídias, que a gente conversa sobre o assunto defesa pessoal. A intimidação tem que ser muito bem esclarecido, porque... Tu é o cara agora. Certo. Para você intimidar uma pessoa e ter o domínio da situação, você tem que estar preparado para isso. Então, vou voltar um pouquinho mais atrás. Você compra uma arma. Só comprar a arma não chega. Você tem que treinar, você tem que estar dentro da esfera, né, do uso de uma arma de fogo para defesa pessoal. Por quê? Porque se você na hora H, né, não sabe engatar a segunda marcha, o carro vai parar. É a mesma coisa a arma. Então você comprou uma arma, deixa na gaveta por um ano,
depois num barulho durante a noite você pega essa arma, dá de cara com o assaltante e se precisar usar, naquela hora você esqueceu. E aí? Então, pessoal, se vocês comprarem uma arma, treinem com ela. Hoje, com esta abertura de mercado, tem local suficiente em todas as cidades, clubes de tiro, academias, para vocês treinarem. Então, não basta comprar, tem que treinar. Voltando então para esse fórum que a gente descobriu essa maneira mais, digamos assim, fácil, né, de se defender com a intimidação, tendo conhecimento e sabedoria para fazer isso. O preparo é muito interessante. Veja que intimidar uma pessoa com uma arma na mão e a outra estar armada também não é fácil. Então você tem que ter voz de comando, né? Estar senhor da situação. Mas vejam, é muito importante. Quando eu falei que esse momento é uma defesa pessoal e você vê que o agressor tem outra intenção e ele vai entrar em ação, a intimidação só não vai chegar. Então você vai ter que fazer uso da arma de fogo. A intimidação é boa porque você não precisou atirar numa pessoa, mesmo que seja um marginal. Você não vai responder um inquérito policial. Né? Isso é a parte boa da intimidação. Agora, chega um momento que a intimidação não chega. Infelizmente. E a gente vê isso no dia a dia, nos assaltos, nos sequestros. Né? Hoje está muito difícil. Quero fazer uma pergunta para ti, porque eu tenho certeza que esse assunto ele tem uma abrangência muito grande e interessa não só para os homens, como também para as mulheres. Afinal de contas, elas cada vez mais se posicionando dentro do mercado de trabalho, tendo essa autonomia de ir e vir, precisam, de certa maneira, também estar preparadas. Como é que está esse mercado para as mulheres? As mulheres estão também tendo essa visão de defesa, de cuidado? Como é que está para isso? Um assunto muito interessante. Nós hoje temos cursos só de mulheres. Né? Eu faço grupos só de mulheres, nós temos lá no clube os nossos cursos de defesa pessoal e os cursos de tiro esportivo. As mulheres têm se puxado muito nesse aspecto. Hoje, tanto na defesa pessoal, Jorge, quanto no tiro esportivo, é muita gente que está participando. A quantidade de mulheres entrando no mundo esportivo do tiro é impressionante. Isso se deve ao quê? Porque aí nós estamos falando de algo esportivo. Ela se conecta com o quê? Bom, é a naturalidade em que a mulher vai ganhando seu espaço. Claro. Né? Esse momento das armas chegou para as mulheres. Hoje nós temos instrutoras mulheres, temos atiradoras mulheres, donas de casa armadas para defender o seu lar e a sua família. Isso, não estou falando de meia dúzia. Hoje é uma maneira geral de pensamento das pessoas, a defesa pessoal pela mulher. Inclusive, a gente também sabe que há uma quantidade muito grande também de delegadas mulheres. Muitas. Que fazem frente a grandes situações, né? Muito então delegadas. Desmistifica também aquela coisa da fragilidade feminina para enfrentar uma situação adversa. Mas me conta um pouquinho, então, as mulheres elas chegam para dentro disso aí e como é que fica esse movimento com elas, assim, delas? Era justamente, elas estão, quando elas vão fazer essa inscrição, qual seria a primeira necessidade, vamos pensar assim, porque minha amiga falou e tal, como é que é? Até para que a pessoa tenha um pouco mais de conhecimento e, de repente, até mesmo se entusiasmar a querer participar. Sim, o boca a boca, né, como se diz, entre as mulheres é um veículo, né? E então se forma um grupinho de 4, 5, 6 mulheres, vamos lá fazer um curso de tiro, justamente pela necessidade da falta de segurança. E os próprios maridos também fazem com que isso aconteça, né? E a gente muitas vezes faz os cursos para os casais.
Então, uma coisa que chamou muita atenção nossa... Bota respeito dentro Bota respeito da casa, nisso. né? Agora eu vou te explicar. Igual, então, né? As mulheres chegam no curso de tiro com menos compromisso que os homens, né? Uhum. O homem, que aparentemente seria o chefe da casa, Sim. que não é mais hoje em Sim. dia, né? Cada um tem a sua parte. As mulheres normalmente têm ganho, né? Uhum. A pontuação mais alta dos maridos. Então é uma brincadeira que a gente faz lá. Que coisa boa. É bacana, é muito bacana. É uma confraternização, né? É um assunto bastante sério, vamos dizer assim, quando se fala pela arma de fogo, porque as notícias, quando a gente abre o jornal, vê que arma de fogo é isso, arma de fogo é aquilo. Mas quando nós estamos falando aqui, vê que há uma descontração, há uma relação social muito bonita criada também, né? Mas, César, que tu é desportista e conhece tudo de arma, eu sei, tio. Agora eu gostaria de saber o que tu gosta de fazer. Além de sair dando tiro aí como instrutor e orientando bem as pessoas a estar preparadas. Bom, a primeira coisa que eu mais gosto, né, Jorge, é estar com a minha família. 10. A segunda é trabalhar na minha profissão de empresário do ramo armamentista. Para mim é um prazer atender uma pessoa, mostrar o armamento que eu tenho disponível, né, para essa pessoa se sentir bem, ele entender o que é uma arma, que muita gente chega para nós lá sem ter muito conhecimento de legislação e de manuseio com arma de fogo. Vem ainda com aquele ranço antigo, né, que uma arma de fogo é uma coisa muito perigosa. Mas como eu disse, a arma não é perigosa, perigoso é quem usa, né, com mau uso. Então, seria a segunda coisa que eu gosto mais de fazer é trabalhar no meu ramo. Inclusive, desculpe, e a terceira seria competir, né? Porque eu já, desde 1980, eu pratico tiro esportivo. E agora, de uns anos para cá, eu tenho a felicidade de meu filho, né, ter adotado a mesma profissão, o Lucas, perfeito, e o mesmo esporte. Então, nós trabalhamos juntos e competimos no tiro esportivo junto. Para mim, explode o coração, é uma alegria. Mas eu tenho certeza, agora eu já vou te dizer, Lucas, tu que está aqui nos assistindo, eu vou dizer, tu tem uma coisa diferente do teu pai, tá? Eu conheço ele há 40 anos. Eu disse, tu vai no programa, mas eu vou tirar um sorriso teu, hein? E o Lucas, eu já conversei com ele, já é um pouco mais faceiro. Mas o César também, ele me contou há pouco que há 15 dias atrás, a felicidade dele ainda ficou maior pela família que ele tem e também por ter completado 31 anos de casamento. É isso, César? Foi. Veja bem, gente, família unida permanece unida e bem resguardada e segura, né? E bem resguardada e segura. Vamos contextualizar esse bate-papo nosso, porque eu vou pedir para a produção algumas imagens para que tu possa falar sobre cada uma delas. Por favor. Esse grupo aí é um grupo de atiradores e esse local é lá na sede do nosso clube em Santo Antônio da Patrulha, né? Lá nós temos uma sede de campo, onde tem pistas de 200, 100 e 50 metros, né? Onde se usa armas longas, armas curtas. E esse pessoal aí normalmente vai para lá, claro, com todos os outros associados, participar de treinamentos e competições do Campeonato do Estado. Como teve agora no fim de semana passado, nós sediamos a última etapa de rifle. Então isso ali é em Santo Antônio e é o nosso pessoal que gosta de dar tiros. Uma pergunta assim, ó, existe para cada desportista um vínculo com algum tipo de arma? Ele se identifica com algum tipo de arma para poder participar, para fazer alguma coisa? Ou simplesmente toma aqui, vai lá e dá tiro? Não. Tanto como em qualquer um outro esporte, né, Jorge, o treinamento é fundamental. Sim. Então, existem muitas armas, muitos modelos, onde a pessoa escolhe um deles para se dedicar com maior... Traz para cá, pessoal, produção, traz para cá. Isso, com maior, digamos assim, eficácia, né? Temos armas curtas, armas longas raiadas, armas longas lisas. Então, você vai se identificar com uma delas e vai fazer seu treinamento e competir com aquele modelo. Maravilha. Produção, por favor, a seguinte. Bom, aí estamos eu e o meu filho Lucas, e o Lucas ali está envergando a camiseta
da Taurus e da CBC, ele hoje é patrocinado pela empresa. Maravilha. Né? Ele ganha lá armas, munições e tal, e ele então participa do campeonato estadual e do campeonato nacional. E eu e ele já participamos do campeonato internacional também, já tiramos em outros países, e esse próximo campeonato que vai ter vai ser na Tailândia, no ano que vem, e a gente está se preparando, porque esse ano que entra, 2022, é a seletiva para o Mundial, que vai ser no final de 2022. Nossa Senhora, que coisa boa. Gente de Novo Hamburgo indo para fora nos representar. Segue adiante, por favor. Esta é a minha família. A Júlia, a Carla e o Lucas. Que coisa bacana, né? São 2 filhos, né? 31 anos de casados. Isso aí. A Júlia. E veja o que eu falei há pouco. Todo mundo feliz, o pai estava ainda ali, estava querendo ensaiar. Depois de acho que uns 10 minutos ele acabava dando aquele sorriso. Faltou a champanhe. Por favor, a sequência. E aí, essa é demais. Bom, né? aí completa um pouco mais a família, né? Ali estão nossa família base e mais o meu pai, Alberto, e minha mãe, Mirna. Isso é no nosso galpão da Parrija, lá em Santo Antônio, numa hora de descontração, comendo churrasquinho. Que bom. E batendo um papo em família. Que maravilha. Isso é muito bacana, pessoal. Por isso que eu digo, viu? A gente está falando aqui de um assunto e já caímos naquela que é a tranquilidade do programa e a informação. Mas também, César, eu te pedi uma palavra para tu trazeres para nós aqui, porque eu sempre peço para o meu convidado para criar uma energia com a nossa audiência e que ela também possa se identificar dentro desse momento que nós estamos aqui conversando. E qual a palavra que tu traz? Segurança. E por quê? Ela, é que mal que eu te pergunte, né? A segurança, ela me acompanha em vários aspectos. O primeiro aspecto foi quando eu fiz o meu primeiro seminário como instrutor de árbitro, e ali a palavra-chave era segurança. Porque você tem que ser seguro, tanto nas atitudes quanto nas atividades. Então você tem que ser seguro, se sentir seguro ao comprar uma arma, e para isso você vai saber sobre legislação e vai ter treinamento, e você tem que ser seguro no manuseio de uma arma de fogo. Então, se você não é seguro, você é perigoso. Ok, bacana isso. Certo? Então, a segurança nos acompanha em todas as atividades que nós fazemos. Então, eu acho que segurança é fundamental para nós em todos os aspectos. E na arma, mais ainda. Diferente, mais ainda. Mais ainda. César, como eu sempre tenho dito, a gente gosta e precisa valorizar o que é nosso. Então, os meus convidados, como os demais também, sempre trazem algum tipo de informação daquilo que fazem nas suas atividades, mas que demonstra realmente o potencial que nós temos de capacidade de fazer as coisas acontecer. E eu, dessa maneira, como todo programa ele tem um início, meio e fim, eu preciso então encerrar o programa, mas eu gostaria muito, antes de qualquer coisa, te agradecer demais por estar nessa noite conosco, tá? E te parabenizar pelos 31 anos de casado de 15 dias atrás. Certo. E ao mesmo tempo também te pedir as considerações finais para que a nossa audiência então possa se dar por inteira e completa. Legal. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade, Jorge, de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso, que eu tenho acompanhado já há algum tempo. Como nós nos conhecemos há 40 anos, né? Não parece, né? Não parece. Então, assim, parabéns para vocês. Isso é muito bom para Novo Hamburgo. Traz para a nossa comunidade umas orientações, né? Mostra o empresariado. Muito legal. Parabéns para vocês. Obrigado, viu? obrigado. Contem conosco aí para qualquer coisa. Muito obrigado. E falando sobre o final, sobre as armas, eu acho que a arma de fogo é uma questão de liberdade, Jorge. Nós temos que ter esse direito de poder comprar ou não comprar. Se tu não quer, tu não compra. Mas se eu quiser comprar, eu deverei ter esse direito. E quem deve legislar sobre isso e manter as regras é o governo, é o legislativo e é o STF, certo? Mas quem decide comprar ou não somos nós, essa liberdade é nossa.
Perfeito. Encerrando o programa Negócio e pegando o gancho que ele diz que essa liberdade nós temos que ter, concordo plenamente, mas também nunca esquecendo que façamos sempre dela um bom uso, né? Muito importante, até porque pelas orientações que o próprio César passou, não tem por que a gente não saber manuseá-la. Mas pessoal, o programa encerra agora e eu quero deixar um agradecimento muito grande a todos vocês que nos acompanham e ao mesmo tempo convidá-los para a próxima terça-feira às 22h30 aqui no programa Negócio, que é e tem por razão a sua existência essa energia que nós estamos trocando semanalmente. Uma feliz quarta-feira, um resto de semana maravilhoso. Estejamos todos em paz e com Deus. Uma boa noite. Boa noite.